Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Yuri Kerisnovski do canal Matemática Elementar e venho hoje finalizar o nosso estudo de sistemas lineares aqui do canal. Falarei hoje sobre a regra de Cramer. Para que ela serve essa regra de Cramer e como que a gente executa ela? A regra de Cramer ela serve para resolver e para começar a classificação de um sistema linear n por n, que é um sistema que tem o mesmo número de equações do que de variáveis. Beleza? A primeira etapa dessa regra é você encontrar o que a gente chama de delta. O delta nada mais é que a matriz incompleta do teu sistema, né? O determinante da matriz incompleta do teu sistema. Para quem não lembra desse conceito dos vídeos anteriores, olha só, gente, aqui está a minha equação. Os coeficientes dos termos dessa equação, das variáveis, são aqui 1, 1, 1, 2, 1, menos 3, 3, 1 e 2. Então, a matriz desses coeficientes é a chamada matriz incompleta. Do outro lado, eu tenho os termos independentes. Então, por enquanto, eu tenho o seguinte. Nessa questão, o que eu chamo de delta seria esse determinante aqui. Ó. 1, 1 e 1. Depois, 2, 1, menos 3. E depois, 3, 1 e 2. Então, esse daqui é o famoso delta da tua equação. Beleza? O que vem logo em seguida? Fala o seguinte aí pra gente. Ó. Sejam delta x, delta y e delta z os determinantes obtidos ao trocar as filas dos coeficientes de x, y e z pelos termos independentes. Então, falei do delta por enquanto. O que seria, por exemplo, nessa questão? Vou escolher algum aleatório aqui para trocar. O que seria o delta z para vocês? O delta z seria eu vir nesse determinante aqui e trocar a fila dos coeficientes que eram do z, nessa, que é o z aqui, ó, pelos termos independentes. Então, olha como que ficaria. 1, 2, 3. 1, 1 e 1. Aí viria 6, menos 5 e 11. Então, o que você fez efetivamente aqui? Você tirou os termos que eram coeficientes de z e no lugar dele colocou os termos independentes. Vou calcular esses dois determinantes e depois a gente vê o que faz com eles. Bom, para calcular esses determinantes, gente, eu poderia fazer pelo método tradicional, né, copiar as duas colunas, ou aproveitar o momento para te lembrar um conceito que eu passei aqui no canal, nas minhas aulas de determinantes, que era a chamada regra de abaixamento de Quiot. Estão vendo que eu separei o primeiro elemento aqui? Quando esse elemento for 1, você isola a primeira linha, a primeira coluna, e você vai baixar, né, abaixar aqui a ordem desse determinante. Fazendo o seguinte, ó, esse elemento menos o produto dos dois. Ó, 1 menos 2, menos 1. Quem não lembra disso, volta lá e veja, por favor. Ó. Menos 3 menos 2, que é o cara que está na linha dele, que está na coluna. Menos 5. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 3, menos 1. Então, pelo abaixamento de Quiot, ficaria assim. Agora, eu não vou inventar, né? Não precisa. Diagonal principal, aqui não daria 1. Então, 1. Né? Então, aqui, por enquanto, fazendo o produto 1. Diagonal secundária, não daria 10. Diagonal principal menos secundária, 1 menos 10. Que resulta em, no final das contas, menos 9. Se o delta dessa tua equação, que é o que eu calculei aí, for um número diferente de zero, automaticamente você já sabe, mesmo sem resolver o sistema, que ele é possível e determinado. Não é o caso aqui, ó. Esse cara é diferente de zero e eu já sei então que isso aqui é um sistema possível e determinado. Cramer me ajudou nesse aspecto. Sempre que o delta é diferente de zero, indubitavelmente o sistema é possível e determinado. Tá? Mas tá, e quem são as soluções? Vamos lá, delta z. Vou continuar aqui o cálculo do delta z pela mesma ideia que eu te passei aqui em cima, do abaixamento de Quiot. Então separei a primeira linha, a primeira coluna, vamos ver como fica, ver se você entendeu a técnica. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 3, menos 2. Menos 5 menos 12, menos 17. E 11 menos 18, menos 7. Ficaria assim, ok? Dessa igualdade aí, caiu para uma ordem 2, o que eu vou fazer? Diagonal principal, produto dá 7. Não é isso? Na secundária, o produto dá 34. Então, 7 menos 34. O que é 7 menos 34? É menos 27. Beleza? Como que você faz para saber quem é o z nessa questão, gente? O z, pela definição do Cramer, olha só, se o delta é diferente de zero, ele é possível e determinado. E os valores das incógnitas x, y e z são as razões entre delta x e delta y e delta z e delta. Então, quem é o z, gente? É a razão entre delta z e delta. Ou seja, é menos 27 sobre menos 9, que resultaria em 3. Então, nessa questão, olha que eu te mostrei. Que quando o determinante é diferente de zero, esse é o principal aspecto, o teu sistema é possível e determinado, o determinante da matriz incompleta.
e que para achar x, y e z eu teria que calcular mais 3 determinantes, um para cada, fazer a razão entre esses valores e o delta, para assim encontrar minhas variáveis. E olha a conclusão que eu quero que você chegue. Eu quero que você chegue à seguinte conclusão, que o Cramer é um belo pontapé para você começar a classificar um sistema. Começar. Porque se for diferente de zero, você já sabe que é possível e determinado. Porém, se for zero, vai gerar uma dúvida ainda. Pode ser impossível ou indeterminado. E eu vou tirar essa tua dúvida com o decorrer da aula. Tranquilo? Agora, você acha que o Cramer é um método efetivo para resolver sistemas? Na grande maioria das vezes não. É trabalhoso. Eu teria que fazer 4 determinantes. Eu teria preferido muito mais escalonar nesse caso. Beleza? Mas há exceções a isso? Há sim, com certeza, em questões de mais alto nível. Ok por enquanto para vocês? Exemplo 2. Eu quero estudar esse sistema aí em função do lambda do A. Primeiro, o que significa estudar um sistema? É analisar em função dessas letras que estão sendo colocadas aí como coeficientes, que são o lambda e o A, quais são as possíveis classificações desse sistema. Então, olha o que você vai fazer. O primeiro pedaço desse teu estudo é sempre olhar o delta, porque se o delta for diferente de zero, o teu sistema é possível e determinado, você já sabe uma parte da resposta. Então, comece pelo delta. Então, vamos lá, de novo. 1, 1 e 1. 2, 1, menos 3. Lambda, 2 e menos 2. Então, esse cara daqui é o teu delta. Beleza. Aí você vai vir aqui ao lado, né, vai copiar as duas primeiras colunas, que é aquela metodologia tradicional da resolução de determinantes. Eu fiz por QO, né, anteriormente, agora eu estou fazendo assim, tá? Para você lembrar dos dois jeitos. Aqui vai dar quanto? Ó? Menos 2. Aqui ao lado, esse vai dar quanto? Menos 3 lambda. E esse aqui ao lado vai dar quanto? Vai dar 4. Então, para a esquerda, eu já tenho, somando tudo ali, ó, 2 menos 3 lambda. Para o lado esquerdo, lado direito, perdão. Menos. Para o outro lado, o que eu vou ter? As setinhas que estão para o lado da diagonal secundária. 1 e lambda dá produto lambda. 1 menos 3 e 2 dá menos 6. 1, 2 e menos 2 dá o que aqui? Menos 4. Então, para esse lado, o que eu tenho aí, gente? Lambda menos 10. Não ficaria assim? E essa diferença, quando você computa aí, vai dar o quê? 2 menos menos 10, 2 mais 10, 12. Menos 3 lambda menos lambda, menos 4 lambda. Então, esse é o valor do delta nessa questão. Só que eu sei que se delta for diferente de zero, isso é um sistema possível e determinado. Não sei disso? Que se o delta for diferente de zero é assim que funciona? Ou seja, se o lambda for diferente de 3, meu sistema é possível e determinado. E já tem aqui uma parte da minha resposta. Ok? O que vai acontecer caso o lambda seja 3? O que eu quero te chamar a atenção agora é o seguinte aqui. Em muitas bibliografias, vocês veriam as pessoas continuando essa questão por Cramer. Falando assim, substitui a coluna dos termos independentes por outra qualquer e veja o seguinte, se der zero de novo, não ficaria um zero sobre zero? Daria uma indeterminação. E se der um número diferente de zero sobre zero, dá um sistema impossível. Muitas bibliografias citam isso, mas há furos nisso, tem exceções. Então vou te mostrar de um outro jeito que é seguro e no final vou te mostrar uma questão que poderia dar furo por Cramer, tá? Então o Cramer ele é seguro para você fazer uma questão de sistema possível e determinado. Para o resto, tem que tomar cuidado. Então vamos. Agora, se o lambda for igual a 3, o que aquele sisteminha ali vira? Vamos ver. Tá? Se o lambda for 3, ele vai ficar assim. Ó. X mais y mais z igual a 6. Depois, vai ficar aqui ó, 2x mais y menos 3z igual a menos 5. O lambda é 3. Ó. 3x mais 2y menos 2z igual a A. Ficaria assim. Tranquilo? Esse sistema ficando assim, você tem a opção de escalonar ele normalmente para ver o que vai acontecer. Fazendo isso, você vai ter certeza em relação à sua resposta. Tranquilo? Então vamos. Se eu quisesse escalonar esse sistema, eu poderia fazer o seguinte. Ó. Daqui para cá, eu poderia multiplicar por menos 2 e somar. E daqui para cá, eu poderia multiplicar por menos 3 e somar. Poderia. Fazendo bem detalhadinho aí para você. O que vai acontecer nessa situação? Vai ficar assim. Ó. A primeira equação não mudou, né? Só estou usando ela como ponte para mexer nas outras. O que vem depois? Ó? Menos 2x com 2x, cortou. Menos 2y com y. Menos y. Menos 2z com menos 3z. Menos 5z. E aqui viria menos 12 com menos 5. Menos 17. Ficaria assim. E a de baixo? Menos 3x com 3x, cortou. Menos 3y com 2y. Menos y. Menos 3z com menos 2z.
menos 5z. E menos 18 com a. Vai ficar aqui menos 18 mais a. Não ficaria assim? Se você continuasse esse processo, você gostaria de eliminar o y, não gostaria, para estar escalonado? Então, daqui para cá, o que você tem que fazer? Multiplicar por menos 1 e adicionar. O que aconteceria ao fazer isso? Vou invadir o espaço da outra, porque a outra é curtinha de resolver, vocês vão ver. Tá? Como que vai ficar isso aqui, então, na prática? Repita a primeira equação, já que ela é só instrumento de mudança da outra. Repito a segunda equação pelo mesmo motivo, ela só está sendo usada para mudar as outras. Ó, menos y com y, cortou. Menos 5z com menos 5z, cortou. Ficou assim, ó, 0y mais 0z por enquanto. 17 menos 18 mais a, vai ficar menos 1 mais a. Ficou assim. Chegando nessa situação, gente, vê se não é evidente para você que ao olhar para isso aqui ó, que surgiu, para essa equação, você tem duas situações possíveis. A primeira, se o a for igual a 1, ela não zera, e 0y mais 0z é sempre zero. Então, se o a for igual a 1 e o lambda igual a 3, essa equação some, ela vai zerar toda, e você fica com um sistema com mais letras do que equação. A gente já aprendeu isso. Ficaria com um sistema possível e indeterminado. Agora, nessa situação apresentada aí para você, se você tiver o a diferente de 1, isso aqui vai zerar? Não. Se isso daqui não zera, gente, 0y mais 0z pode dar um número diferente de 0? Não. Então, se o a for diferente de 1 e o lambda sendo 3, que é o caso que eu estou utilizando, o teu sistema será de que tipo? Impossível. Dá trabalho, gente? Dá. A questão de sistema é trabalhosa, mas é seguro fazer do jeito que eu estou te falando agora. É seguro, não tem erro, tá? Usa o delta do teu Cramer para ver quando o sistema é determinado. Caso não seja, substitua, porque há exceções à forma como muita gente utiliza isso aí, tá? Há exceções e elas vão ser vistas hoje aqui. Algum exemplo delas. Entendido, gente, aí por enquanto? Então, esse daqui seria esse exemplo dessa solução do estudo completo desse sistema, tá? Então, minhas respostas são essas aqui, ó, que eu estou colocando para vocês. É toda a análise. Bom, da outra equação, qual é o meu principal interesse do outro sistema? Perdão. É mostrar para vocês que o fato de ser zero em todo mundo do outro lado me poupa muito trabalho. Isso aqui é chamado de sistema linear homogêneo, esse sistema, tá? Sistema linear homogêneo, quando é zero em todo mundo do outro lado. O que eu ganho ao perceber isso? Eu ganho o seguinte, que independente de quem sejam os coeficientes da minha equação, eu sei que ao substituir zero em cada um dos termos, daria zero o produto, não daria? 0 mais 0 mais 0 é 0. Lambda vezes 0, não é 0? Mais 0 menos 3 vezes 0 dá 0. Eu sei que no sistema linear homogêneo, a solução 0, 0, 0 sempre funciona. Eu chamo essa solução de trivial. A partir do momento que eu tenho uma solução que sempre funciona, esse sistema nunca vai ser impossível. Tá? Então, todo sistema linear homogêneo é diferente de sistema impossível. Ele nunca será impossível. Ou seja, o delta mata a tua questão de cara. Então, vamos lá nessa questão. Delta. Quem é o delta nesse caso aqui? Ó? 1, 1, 1, lambda 1, menos 3, 3, lambda e menos 2. Ao calcular esse determinante, vamos lá. Vamos fazer primeiro e depois chegar às conclusões. 1 lambda e 3, 1, 1 e lambda. Beleza? Vamos fazer do método normal. Ó. Menos 2 na diagonal principal, não é isso? Só não vou marcar as setinhas. 1 menos 3 e 3, menos 9. 1 lambda e lambda, lambda ao quadrado. Voltando, 3, aí menos 3, né? Troquei o sinal. Menos 3 lambda, mais 3 lambda. E menos 2 lambda, mais 2 lambda. Já fiz a troca do sinal aí. Isso daria lambda ao quadrado, mais 5 lambda, menos 14 é o determinante. Sendo que esse determinante for diferente de zero, é SPD, né? Quando você resolve essa equação do segundo grau ali, você vai ter duas opções. Se o lambda 1 for diferente de menos 7 ou o lambda 2 diferente de 2. Soma menos 5 e produto menos 14, não é isso? Ó, menos B sobre A dá menos 5 e C sobre A dá menos 14. Então, se isso daqui ocorrer, é SPD. Tá aqui a primeira parte da tua resposta. Porém, nos outros dois casos, que são lambda 1 igual a 7. Bom, e finalmente, finalizando o nosso vídeo, você que já estudou Cramer por outras bibliografias vai entender finalmente por que eu falei que não é seguro usar o Cramer para dizer 100% se o sistema é indeterminado ou impossível. Olha para esse sistema que está aí para vocês, gente. X mais Y mais Z vale 1, X mais Y mais Z vale 2 e X mais Y mais Z vale 3.
eu acho que você não precisa nem resolver esse sistema para notar que tem alguma coisa errada aí, não é? Alguma impossibilidade. Porque como que a mesma equação pode dar três valores diferentes se ela é uma equação linear do primeiro grau? Eu não vou substituir as variáveis aqui, quaisquer que sejam. Vai dar um único resultado. Então, eu não preciso nem resolver, gente. Eu olho para esse troço, para esse sistema aí, eu sei que ele é um sistema, né, que é impossível de se resolver. Eu não preciso fazer conta alguma. Não tem chance disso dar certo, gente. São três equações iguais dando resultados diferentes na direita? Não dá. Mas aí, se você vai aplicar o Cramer, como muita bibliografia cita, olha o que você faria. Primeiro faz o delta, que é aquela primeira etapa. Aí tu viria aqui no teu delta, né? Tudo 1. Seria um delta bem simples, inclusive. Tudo 1. E você mediria, né, que pelo fato de, por exemplo, a linha 1 é igual a coluna 1 é igual a coluna 2, esse determinante é zero, tá? Se esse determinante é zero, eu sei que esse sistema não é determinado, não tem chance nenhuma dele ser determinado. Aí na tua cabeça ficaria a dúvida entre o SPI e o SI, tá? Você ficaria com essa dúvida. Se você fosse continuar calculando delta x, delta y, por aí vai. Vamos lá, delta x, por exemplo. Veio aqui e fez o delta x. No lugar do x eu coloquei 1, 2, 3, né, da coluna do x, e no resto eu só repeti. Só que mantendo as outras duas colunas, eu mantive a igualdade dessas duas. Se duas colunas são iguais, o determinante é zero. Olha a conclusão que você chegaria, né, aplicando o Cramer. X não é delta x sobre delta. Só que delta x sobre delta é zero sobre zero. E zero sobre zero caracteriza o que pra gente? Uma impossibilidade, uma indeterminação. Isso caracteriza uma indeterminação, tá? Então, quem fez essa questão aí pelo método do Cramer, né? Calculou o x pelo Cramer, achou um resultado que diverge do real, porque o real, na verdade, é impossível. E aí, tá vendo que pode dar problema? E muitas vezes funciona, tá? Mas tem casos aonde pode dar problema. Então, é seguro usar o Cramer para bater o martelo sem determinado ou impossível? Não, não é. Então, bota na cabeça de vocês, faz o Cramer para delta diferente de zero. Toda vez que o delta for diferente de zero, é determinado. O que você faz com aqueles valores que zeram o delta? Joga no sistema e escalona. Escalonando, você vai ter a real compreensão, vai conseguir enxergar se ele é indeterminado ou impossível. Não confie cegamente no Cramer, até porque ele só pode ser aplicado quando o sistema é determinado, ok? É um erro grande pensar que ele pode ser sempre aplicado também para classificar a indeterminação ou a impossibilidade. Beleza, galera? Espero que eu tenha esclarecido a vocês, que vocês tenham entendido essa última técnica e que todos esses vídeos de sistemas tenham sido bem úteis. Um grande abraço.